Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre um diário de escritor falando sobre o meu conto de terror. Bom pessoal, por que eu tô chamando esse vídeo de diário de escritor? Porque eu vou falar de uma obra minha, que eu escrevi, porque como muitos de vocês sabem eu sou escritor. Porém, eu não vou falar da obra especificamente. Eu quero falar um pouco do processo de como foi escrevê-la, o que me levou a isso, para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, seja por curiosidade, ou seja para quem também tem, digamos assim, alguma pretensão de escrever algo que eu puder ajudar. Enfim, é basicamente esse o intuito desse vídeo. Se ele der certo, se vocês gostarem, eu até faço mais. Mas, especificamente, eu escolhi um conto meu, que é o Contorno da Escuridão, pelo fato de que ele é um conto de terror, até por isso que eu deixei um pouco, da iluminação um pouco mais escura, mas ele é um conto de terror que fala sobre, saúde mental. Então, aproveitando também a temática do Setembro Amarelo, que tem toda ali uma iniciativa, toda uma temática sobre saúde mental, prevenção, ali em relação à saúde mental. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para dar uma breve contextualização, o conto O Contorno da Escuridão fala sobre a história da Laura, que é uma jovem mulher que em determinado momento se vê presa em um lugar totalmente escuro, um lugar gélido, sem vida, e que ela não sabe como sair de lá. Então, vamos contar um pouquinho de como que eu comecei a escrever esse conto. Esse conto nasceu em 2021, ali quando a gente estava ali no auge da pandemia, sendo que a gente ainda não tinha vacina, a gente está passando por situações extremamente complicadas, e eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, porém eu conheço os gatilhos que me dão ansiedade. No geral, eu consigo perceber quando eu estou ficando ansioso, por que eu estou ficando ansioso e consigo contornar essa situação. Claro que eventualmente isso escapa do meu controle, e durante a pandemia, como muitas outras pessoas, a minha ansiedade acabou, eventualmente atingindo alguns níveis que eu não esperava, porque isso aconteceu com muitas pessoas, inclusive pessoas que não tinham ansiedade ou algo do tipo, tiveram algum tipo de pico, algum tipo de crise de ansiedade. No caso, hoje, olhando em retrospectiva, eu entendo um pouco o que aconteceu. A pandemia em si, já era algo extremamente absurdo. O fato de não estar vendo meus amigos de forma constante, Eu comecei a ver eles depois da primeira dose da vacina e eu escrevi isso antes da primeira dose. O fato de eu estar na época esperando o resultado de um concurso público, que estava esperando ser chamado, então estava numa agonia muito grande, porque eu sabia que eu tinha passado, mas como estava durante a pandemia, eles não estavam convocando, então eu estava ali desempregado, esperando que me chamassem, enfim. Tudo isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, ao ponto de que um determinado dia eu deitei no meu quarto, estava totalmente escuro o quarto, só estava o ventilador ligado, e eu fiquei lá deitado. E aos poucos, eu comecei a sentir bastante ansiedade, porque naquele dia eu já estava ansioso, devido a todo esse acúmulo de situação que eu disse agora. E só que na época eu não entendia direito por que eu estava ansioso. Porque, como eu falei, como eu sempre soube identificar os gatilhos, quando um tipo de ansiedade surgiu assim, não do nada, mas por um acúmulo de situações onde eu não conseguia identificar exatamente quando aquilo começou, começou a me dar mais desespero. Ao ponto de que eu estava deitado na cama, como eu falei, no escuro, e fiquei ali deitado, sentindo aquela angústia, sentindo aquela sensação ruim. E isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, ao ponto de que, quando eu escutei um barulho no meu quarto, que foi um barulho que eu não soube identificar na hora, aquilo me incomodou demais. Só que ao ponto que aquilo me incomodou demais, é como se eu também não tivesse forças para levantar da cama e ver o que tinha acontecido. E assim, eu sei que o tempo entre eu levantar da cama para efetivamente descobrir o que tinha acontecido deve ter sido passado alguns minutos. Porém, devido à angústia que eu estava ali sentindo na hora, esses alguns minutos pareceram muito mais tempo. Então, realmente foi uma situação bem ruim, não recomendo para ninguém. Só que o que acontece? Quando eu levantei, eu fui lá, acendi a luz do meu quarto e percebi que o que tinha acontecido foi o seguinte: como o ventilador estava ligado, um ventilador normal, assim, desse que a gente põe em cima de algum móvel, tudo para poder dar uma refrescada no quarto, ele estava ali fazendo vento e acabou derrubando isso daqui, ó, que estava aqui na minha estante, que é basicamente um negocinho de papelão, um modelozinho de papelão do Siri Cascudo, do Bob Esponja. E quando caiu, fez um barulho estranho, que foi exatamente desse papelão caindo. E, como eu falei, estava no escuro, então eu não sabia o que era, mas aquilo me incomodou muito. E quando eu vi o que aconteceu, que foi só um pedaço de papelão caindo no chão devido ao ventilador, eu fiquei me sentindo, digamos assim, irritado comigo mesmo, sabe? Fiquei, pô, é sério que eu precisei sofrer tanto por causa de uma coisa tão simples? Mas é claro que não era tão simples assim, no final das contas, novamente, eu agora, bem, tudo quando eu olho pra trás, eu entendo que não foi o papelão caindo que me causou, o sofrimento, digamos assim. Foram tudo que estava sendo ali, o papelão caindo foi só
mais um motivo, né, que mostra como ansiedade e outras coisas são complicadas, né? Algo pequeno irrita a gente, deixa a gente, né, irritado. Só que uma das coisas, né, que me fez escrever desde sempre é poder me expressar de forma que eu não conseguia me expressar, seja falando, seja de algum outro modo, uma conversa pessoal ou algo assim. Então, naquele momento eu senti a necessidade de escrever, porque eu queria transportar, né, todo aquele sentimento que eu estava sentindo para alguém, para o papel, e eventualmente para alguém que fosse ler, poder ajudar de alguma forma. Obviamente sem pretensão nenhuma de resolver os problemas da pessoa, algo do tipo, mas só de gerar algum tipo de identificação, algum tipo de empatia. Seja para quem também estava sofrendo de ansiedade, ou está sofrendo de ansiedade. Inclusive, eu sei que o que eu tive ali, né, é algo bem pequeno comparado com várias crises de ansiedade que as pessoas têm no geral, pessoas que são realmente muito mais ansiosas, como eu falei, a minha ansiedade é muito mais esporádica e eu normalmente consigo, né, controlar ela muito bem, mas eu sei que tem pessoas que têm crises muito mais severas, ou pessoas com depressão, síndrome de pânico, etc. Então eu só queria, digamos assim, mostrar um pouquinho de luz, né, dar um pouquinho de aconchego, sabe? Não é resolver o problema de ninguém, mas mostrar que as pessoas não estão sozinhas, então eu queria trazer esse sentimento na minha escrita. Por isso que quando eu escrevi o Contorno da Escuridão, eu trouxe essa personagem da Laura perdida exatamente na escuridão. Porque quando eu estava lá deitado no escuro, angustiado, foi exatamente assim que eu me senti. Então, é basicamente isso, né? A história por trás desse conto foi uma noite, que eu estava numa noite ruim, e resolvi colocar isso no papel para poder, né, trazer à tona o que eu estava sentindo de forma lúdica, de forma fantasiosa, porque eu gosto de literatura ficcional. Gosto de escrever fantasia, ficção científica, terror, suspense policial. Então ali foi o meu modo de me expressar, foi o meu modo de dar uma certa contribuição sobre o assunto, foi o meu modo de trazer esses sentimentos para fora e que eu espero muito que caso alguém venha ler o Contorno da Escuridão, possa se identificar, não só se identificar porque passa por uma situação ruim, mas como eu falei, que gera empatia. Se você não passa por ansiedade, depressão ou algo do tipo, ou já passou e não passa mais, enfim, seja lá como for o contexto, gera empatia pelas pessoas ao redor que passam. Porque só assim a gente melhora como sociedade, só assim a gente pode ajudar as pessoas que estão em situações ruins. E sempre lembrando que mesmo que você não tenha passado nunca por isso, ou que tenha passado uma ou outra vez e agora esteja bem, como é o meu caso, que eu falei, hoje eu me sinto super bem, a gente sabe que a gente é suscetível de passar por isso de novo. Não vamos, né, digamos assim, menosprezar nossos sentimentos, nossas emoções, nosso psicológico, nossa saúde mental. Enfim, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, tá aqui no link da descrição, né? O link para o Contorno da Escuridão. Ele é um conto em formato de e-book lá na Amazon. Custa só R$ 1,99, muito baratinho, muito rápido de ler. São só umas 15, 16 páginas. Inclusive, se você for assinante do Kindle Unlimited, você pode ler ele de graça, graças à sua assinatura. Então dê uma chance, por favor. Se você gostou, né, dessa história, leia lá. Eu acho que você vai gostar. E comenta, né, nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele se possível. Enfim, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.